Para ligar. Bom, então, quando vai preparando aqui a parte técnica, eu queria dar boa tarde a todos e a todas, dizer que é uma alegria para mim também, Jussara, estar aqui, agradecer o convite da MM, por meio da Jussara, que é a diretora da área da assistência social, o que eu já acho um avanço enorme, né, que a MM agora tem uma diretoria só voltada para a assistência social, e a gente tem visto aí todo o dinamismo que ter uma diretoria voltada para a nossa área tem significado, né? A Jussara tem viajado bastante, tem sido inclusive uma coisa que a gente estava falando agora há pouco, tem sido inclusive uma referência importante para a gente poder fazer diagnósticos sobre os municípios mineiros, né? Porque as pessoas que viajam muito trazem sempre muitas novidades, do ponto de vista do avanço, do ponto de vista da dificuldade, do ponto de vista das experiências das pessoas que estão, né, no dia a dia dos municípios. Então, também toda essas rodadas que a Jussara faz, e ela faz muitas, também tem sido muito importante nessa troca que a gente tem possibilidade de fazer, para trazer para mais perto, né, das programações, das preparações, dos planejamentos, a realidade de vocês, né, que estão aí no dia a dia, no exercício do Sistema Único da Assistência Social. Dizer também que é, de fato, minha primeira experiência, né, agora que eu estou aí no final de um longo tratamento, e aí eu estava até brincando com a Jussara, eu vim porque é esta atividade, porque foi convite dela, e então também é uma alegria grande de estar poder, aos poucos, retomando, voltando. Quero agradecer, que eu sei que tem muita gente aí que torceu, que rezou, muito obrigada. Então é uma alegria estar com vocês. Como nós não somos muitos assim, enfim, é um número bom para fazer uma boa conversa. Primeiro, vocês que estão atrás aqui da parede, quisessem passar para lá, a gente poderia se ver melhor. Essa é uma coisa. A outra é que a gente pode, inclusive, conversando durante, né? O bom da gente ter um número assim, razoável de pessoas, é que a gente pode fazer mais dialogado. Então, também, se vocês quiserem, às vezes está muito, enfim, quer perguntar na hora e tal, de minha parte, tudo bem, né? E depois também a Jussara vai, acho que, coordenar aqui ao final, uma pequena conversa com perguntas e tal. Bom, na verdade, a ideia que ela nos propôs, a mim e ao Fernando, é a gente conversar um pouco sobre a perspectiva de quem está no município e está num ano singular como esse, ano de transição, quais são as atenções, vamos dizer assim, que a gente tem que ter para quem está na atuação da assistência social, para quem está implantando Sistema Único, né? Tem toda a preocupação, vamos dizer, mais política, que eu diria que é de todos nós, claro, mas que mais ainda de quem está mais na direção, em cargos de confiança, e isto é muito importante para a continuidade dos trabalhos, mas tem também toda uma preocupação de quem está no trabalho técnico, quem está em departamentos e diretorias, porque, de fato, os mandatos passam e os serviços precisam ficar, né? E os serviços ficam por meio das pessoas que ficam, das pessoas que trabalham, que executam o serviço. Então, na verdade, a gente tem ali como que duas partes da apresentação. A primeira é um pouco tentando trazer, vai ser bem rápida, a minha parte é bem mais, vou tentar ser bem mais rápida que a do Fernando, são essas mudanças mais formais da assistência social, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista das normas, e a importância de vocês deterem cada vez mais esse conhecimento, inclusive para conversar com quem sai e com quem chega, né? Porque o que acontece é que há um sistema, há no Sistema Único uma forma de indução, de progressão da implantação do sistema. Então, aquele voluntarismo que a gente via até muito pouco tempo atrás, de que sai uma gestão, aí chega outra, troca tudo, todo mundo que trabalha, todos os programas, isso não pode mais acontecer, porque os financiadores da assistência social, né, Estado, além do próprio município, mas enfim, o município tem autonomia, mas o Estado e a União, eles possuem regras indutoras para a permanência do sistema, para a permanência dos serviços que estão de acordo com as regras nacionais. Então, não pode simplesmente sair uma gestão, chega a outra e diz assim, eu vou fechar o CRAS, que eu vou inventar uma outra coisa para atender família. Não, não pode, sob pena de perder o financiamento estadual e o financiamento federal.
né? Então, isso, muitas vezes quem chega para a gestão não sabe, porque nós estamos falando de um sistema muito novinho, né? Então, prefeito, diretores, muitas vezes as pessoas que chegam para o gerenciamento, e mesmo quando o prefeito é reeleito, e a gente estava perguntando para a Jussara qual que é a perspectiva, ela disse que a perspectiva é de 50% de reeleição, 50% de novos mandatos, né? Mas mesmo quem se reelege, muitas vezes faz algumas trocas, inclusive de direção, de avaliação, isso é muito natural, né? Mas as pessoas são muito importantes para fazer esse debate. Não é mais como era antigamente, não pode chegar aqui trocando tudo. Se você trocar tudo, a responsabilidade também de perder todo o financiamento federal e estadual é sua. E a gente sabe muito bem que financiamento não é alguma coisa que gestores locais querem abrir mão, felizmente, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. Então, a conversa vai muito por aí, né? Um pouco que os cuidados a gente tem que ter no sentido de passar para frente, para quem vem, né? Para quem vem de novo mandato ou para quem vem no mesmo mandato, mas que pode trocar diretor, secretário, etc, etc, né? Inclusive, a própria discussão da importância da manutenção dos técnicos, né? Porque todo o trabalho dos serviços na área da assistência social a entrega desse serviço é feita pelos técnicos, né? Então, eles é que têm a capacitação, eles é que têm a experiência, eles é que têm a memória. Então, essa conversa ela é muito importante num período de transição, né? E aí a ideia é um pouco dar para vocês um apanhado dos argumentos que vocês podem ter para fazer esta conversa, né? E aí é isso, você é técnico, você é diretor, você é diretor com o prefeito. Se você é prefeito, para você saber se você for reeleito, você tem que prestar atenção nisso, né? E também, porque se você for prefeito e não for reeleito, você precisa ter a responsabilidade de fazer uma boa transição em nome do bem-estar do seu município, né? Então, também tem que avisar. Isso é importante em todas as áreas, mas na área da assistência social, como é uma política muito nova, é importante demais, sob pena de a prefeitura perder, né, todo o seu acúmulo, toda a sua toda a sua oferta de serviços e mais, o financiamento, porque isso não tem salvação, né? Em nível federal e em nível estadual, as coisas estão muito azeitadas no sentido de que não se pode mais fazer aquilo que se fazia antigamente, né? A gestão decide o que é assistência social e implanta o programa. Não, isso acabou, né? Isso acabou. Bom, então, na parte do Fernando, o Fernando vai falar um pouco mais sobre aquela parte, eu acho, né? Ele não, mas eu acho mais árida, né? Da prestação de contas, da organização dos relatórios, dos papéis, enfim, tem uma parte bem grande, muito importante, muito prática, vamos dizer assim, né? Bom, aqui são os argumentos que provavelmente todos vocês já conhecem muito, né? Essa é a história da assistência social, mas que serve para se fazer transição. As coisas não são mais como eram antes, né? A gente não está mais falando de assistencialismo, nem daquilo que a mulher do prefeito quer inventar, porque é a primeira vez que ela é primeira-dama, então ela tem vocação para fazer isso ou aquilo. Pode até fazer, bem-vindo. Mas no campo da assistência social está tudo muito bem definido, né? Então, os argumentos estão ali. Primeiro que uma política está na lei, no nosso caso, é na Constituição Federal, quer dizer, não é pouca coisa, né? Então, é preciso sempre saber que os argumentos que nós temos para o processo transitório são aqueles que a gente já conhece, mas às vezes a gente usa muito pouco, né? Então, esses todos que estão aí, né? A questão da Constituição Federal, a questão das normativas que foram sendo construídas nos últimos anos, NOB SUAS, NOB RH, em transição a NOB RH é muito importante, né, por causa dessa história de que se vão os técnicos, lá também vai embora toda a experiência, né? E até para captar mais recursos, quanto melhor for a equipe da prefeitura, mais chance a prefeitura tem, né? Essa questão da descentralização, do sistema descentralizado e participativo, a implantação do sistema e a lei do sistema, que é do ano passado. Nós estamos falando de um sistema que nós criamos e que não tem amparo legal, né? Tudo que nós estamos trabalhando na assistência social tem amparo legal. Então, a gente tem que usar isso, porque às vezes a gente também, né, da nossa área, a gente não é muito chegada assim. Às vezes a gente não quer saber muito de tabela, de número, de lei, mas a gente precisa, principalmente em ano de transição, tá? Aqui, esse é um quadrinho muito legal, até de autoria do Fernando, que ele mostra um pouco, é um resumo rápido, que é bom a gente ter de colinha mesmo, para um processo de transição, né?
Digamos que vocês têm um diretor novo que chegou, né? A equipe é a mesma, chegou um diretor novo, né? E é um bom quadrinho para se fazer uma capacitação em serviço de quem chega, né? Se você é secretário, também é um bom quadrinho para você fazer toda uma conversa profissionalizada com o seu prefeito, né? Então, esse quadrinho mostra uma avaliação e um apontamento dos principais aspectos da implantação do sistema de 2005 até o ano passado, né? Então, isso a gente tem que saber, se a gente quer convencer alguém. Tem que saber do nosso amparo legal e tem que saber destes avanços, né? Principalmente porque às vezes vai chegar uma pessoa muito crua, isso é natural, né? Uma política nova, às vezes a pessoa nunca, enfim, né, teve contato com ela. Então é importante que a gente saiba dessas coisas todas. Então ali em 2005, 2006 estão os principais pontos, né? Então, por exemplo, vou chamar a atenção ali para a questão do novo, que é uma linguagem que transição também é muito importante, né? A coisa sempre pega pelo lado do bolso. Então, aquela questão ali, por exemplo, da sistemática de financiamento de fundo a fundo, né? É importante que quem chegue saiba que a gente tem transferência de fundo nacional para o fundo municipal, que o município tem autonomia, mas que tem regras, né? Que não é sair fazendo o que quer. Então, esse foi o principal avanço daquele período, né? Tem ali a questão muito importante, a questão dos pisos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a prefeitura é livre para o gasto, desde que esteja dentro do seu piso, né, ou da básica ou da especial, e você tem uma tipificação nacional dizendo onde você pode aplicar, né? Então, você pode ter lá um monte de gente muito bem intencionada que quer inventar um programa, não sei do que, não sei das quantas. Se for para financiar com os recursos do fundo, tem que olhar se está na tipificação. Então, esse tipo de informação é importante nesse sentido, que a gente vai argumentando e qualificando o nosso interlocutor, né? E aí, por aí vai. Tem a NOB-RH, que também, para mim, em período de transição, é das mais importantes, né? A gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam, ainda lamentavelmente, sobretudo na nossa área, né? Então, a história. Quem ainda não fez concurso, tem muita prefeitura que não fez, que tem que valorizar o servidor que está lá, o técnico que está lá, né? O técnico pode ter a sua opção política, mas ele não vai fazer política partidária na hora que ele estiver trabalhando. Nem pode fazer isso, né? Isso, do ponto de vista ético, dá problema, inclusive, para o técnico, psicólogo, assistente social, etc. Então, e ele tem o acúmulo técnico. Então, isso aí também, essa discussão da NOB-RH é muito importante também nesse sentido, num ano em que o peso da questão política é muito forte, né? Aí, 2007, 2008, tem o SUAS Plano 10, que são as metas para mais médio e longo prazo. Quantos anos? 2015 termina, né? Então, também é importante. Nós estamos em 2011, 12, vai dar bem quase ao final da gestão dos prefeitos que tomarão posse no próximo ano, né? Então, isso também é importante, né? Do ponto de vista, assim, vou chamar a atenção do que, à luz desse debate aqui, assim, no ano eleitoral, um ano muito político, o que pode mais, né? Por exemplo, a questão do censo, né? Não é opção de uma prefeitura fazer ou não fazer. Não interessa qual que é o partido político dessa ou daquela prefeitura, ou quem vai ser o diretor. Você tem algumas normas nacionais que têm a ver com o monitoramento do país em relação ao sistema, que é preciso fazer, né? Então, quem está lá sabe, mas quem chega, então, por isso que quem está é importante. E esse é um argumento, inclusive, para fazer o debate de manutenção de equipe. Olha, não é trocar tudo. Vocês sabem fazer censo SUS, vocês sabem fazer censo CREAS, vocês sabem que tem que fazer relatório de gestão. Não sei não. Bom, pois é, mas se não fizer, tem problemas com o Ministério, né? Então, a gente tem que reverter os avanços também a favor de uma transição tranquila, do ponto de vista da manutenção da entrega do serviço da assistência social, né? E aí, por aí vai. Em 2009, por exemplo, olha lá a aprovação do PL-SEBS, que trouxe aquelas regras novas para o registro das entidades, né? Eu que estava lá, ajudei a escrever e estava na aprovação, na hora que eu chego num conselho, eu ainda tenho que consultar. Às vezes o povo me liga, eu tenho que consultar. Quem que sabe fazer isso muito bem é quem está trabalhando em conselho. Você não pode sair, manda todo mundo embora e chega novo, porque não vai saber fazer, né? E precisa das atas do conselho para mandar para o Ministério, para mandar para o governo do Estado, né? Então, assim, não é mais, tudo tem um elo, por isso que é um sistema. E a gente tem que saber interpretá-lo para poder argumentar, inclusive, né? E assim vai. O mais novinho aqui, 2010, 2011, a introdução do Pacto de Aprimoramento de Gestão. Olha que instrumento
genial, né? Esse é o documento que o governo do estado faz para pactuar suas metas com o Ministério. Mas onde que o governo do estado tira informação para fazer? Baseado na realidade dos municípios, né? Então, o município não pode estar trocando assim ao sabor dos ventos as suas prioridades, trocar todo o seu planejamento. É claro que um prefeito chega, ele tem planejamento, aliás, ele foi eleito para isso, né? Mas ele tem que fazer a partir de normas e de planejamentos que já existem, né? O pacto, por exemplo, é um dom, mas isso também já está pactuado, inclusive, em nível nacional para o estado. Não é o meu município muda, não diz respeito só ao meu município, né? Diz respeito também a um conjunto dos municípios do estado. O que mais? Mais importante de todas, né? A promulgação da Lei 12.435, que altera a Lei Orgânica da Assistência Social, criando o Sistema Único da Assistência Social. Então, igual o SUS tem lei, o SUAS também tem. Essa é a nossa maior conquista de 2011, né? E, evidentemente, as deliberações da Conferência Nacional, né? Que vão em direção à solidificação do SUAS. E aqui tem muito argumento interessante para fazer transição, muitos. Aqui, eu não vou falar não, mas é só para vocês verem o tantão de lei que tem, que ampara a assistência social como política pública, que não dá mais 100% de autonomia para prefeituras fazerem tudo o que querem. Não pode, isso é ilegal. Isso pode, inclusive, recorrer ao Ministério Público, o Conselho Municipal pode recorrer, e ele está super amparado pela legislação para fazer isso. Então, a gente precisa conhecer essas leis. Claro que eu não vou decorar todos os artigos, mas eu preciso saber o seguinte: eu tenho um arcabouço legal enorme que me ampara para fazer um debate de transição, né? Pode ser do mais complexo, com o próprio prefeito, fazer programa de governo, do mais elementar, com o meu diretor, ou com o chefe do meu setor, né? Tem um monte de coisa. E aí, tem uma observação embaixo ali, da LOA, está vendo o artigo 18? Porque tem muita coisa ali que não é lei. Ó, o Fernando estava até chamando atenção para isso ontem. Tem muita coisa ali que não é lei. São aprovações do Conselho Nacional, porque tudo tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional. Mas o Conselho Nacional tem amparo na lei para fazer isto. Isso eu não vou cumprir não, porque só resolução do Conselho não é lei. Mas você tem, porque ele, o Conselho, tem amparo na legislação para fazer essa tarefa. O que mais? Aí tem um pouco os custos, vocês verem também que, como a gente está falando de muito recurso financeiro, a gente também sabe que tem muita atração àquilo que tem mais aporte de recurso. E a gente, às vezes, usa muito pouco esses argumentos que a gente poderia usar na área da assistência social. Ali é um pouco, uma espécie de... Uma espécie não, são dados, vamos dizer assim, da realidade deste momento em Minas e no Brasil. Olha só o Bolsa Família. Em Minas Gerais tem 1,5 bilhão, né? Pouco mais de 1,5 bilhão. No Brasil tem 19 bilhões e 200 milhões. Nós não estamos falando de pouco dinheiro, nós estamos falando de muito dinheiro. É uma política que hoje tem um financiamento que a gente sabe que ele não é suficiente, mas que ele tem crescido vertiginosamente. E quanto mais cresce o financiamento, mais poder de barganha, poder de negociação, poder de qualidade, isso tudo ajuda a gente a fazer negociações melhores, né? Olha lá o BPC e a renda mensal vitalícia, né? Em Minas Gerais tem quase 3, né? E o Brasil, 29,4, quase 29,5 bilhões. Né? Isso tudo na assistência social, isso tudo tem que passar no Conselho Nacional, as deliberações não da destinação, no caso do Bolsa e do BPC, mas do acompanhamento das famílias, do tipo de cadastro, se estamos encaminhando bem, isso tudo passa pela equipe local e pelo Conselho. Né? Então, é desse monte de dinheiro que a gente está falando. Olha lá os serviços. Em Minas Gerais tem 1 bilhão e 16 milhões. No Brasil tem 11 bilhões. Aí que serviços são? CRAS, CREAS, né? Enfim, o conjunto dos serviços da proteção básica e da proteção especial. Né? Olha lá o total estimado. Ali está estimado porque tem o orçamento de 2012. Né? Então, como a gente ainda está, né, no primeiro semestre, então olha lá. 5,5, 5,5, né? Quase 5,5, mais que 5,5 bilhões, né, em Minas, e no Brasil quase 60 bilhões. Né? Então, é bastante recurso que também dá um bom poder de conversa. Né? Quanto mais financiamento, mais poder de negociação, inclusive política, a gente tem. Porque se você não cumprir as normas, se o prefeito não cumprir as normas, esse financiamento vai encolhendo naquele município. Né? E aí, ali vai, ó, serviços e programas por ente. Aqui, eu não estou conseguindo ler.
Ah, tá. Na primeira linha federal, na segunda estadual, na terceira municipal. Olha como que os municípios estão fazendo bonito também no financiamento. Né? Olha só. É a maior parte. Se somar governo estadual com governo municipal, dá aquilo do conjunto dos municípios. Olha só. Né? Então, vamos dizer assim, o governo do estado e o governo federal pagam 50%, né? E o município 50%. Para manter os 50% dos cofinanciadores dos outros entes federados, os municípios precisam cumprir aquelas normas e aquelas regras gerais estabelecidas. Né? Eu não estou aqui nem de longe falando que o município não tem autonomia, viu, gente? Tem. Ele pode, inclusive, se desabilitar do SUS, se ele quiser. Ele não é obrigado a se habilitar. Né? A prefeitura tem autonomia. Mas para se manter habilitado e para crescer no aporte de financiamento, ele tem que cumprir as regras gerais. Né? É claro que a maneira do serviço, o tamanho da equipe, essas coisas, fora a parte mais básica, que já está normatizada, tem todo um espaço enorme para o município propor um monte de coisa. E deve propor. Na verdade, quem propõe melhor são os municípios, porque lá de Brasília ninguém sabe como é que estão as coisas, né, aqui no dia a dia da Titi. Mas é só para vocês entenderem também que tem uma correlação de força, política, mas ela também é financeira, ela também é técnica. Né? Porque às vezes a gente também faz isso, né? A eleição vai ser só coisa política e cruza os braços. Não é isso. Né? A gente tem que entrar no processo de disputa por manutenção dos avanços que conseguimos. Temos apoio, temos legislação e temos argumentos. Nós temos que nos preparar para fazer o enfrentamento. Né? Deixa eu ver o que mais. Vocês estão medindo o tempo, vocês dois? Vai faltar 5, vocês me avisam? Ó, ali a evolução do gasto federal, para vocês verem que há um projeto de implantação de sistema de assistência neste país, do conjunto do Brasil, dos municípios, dos estados e da União. Não interessa partido político de nenhum dos três. Né? É claro que você tem mais ou menos avanço em determinados lugares e menos em outros. Mas o sistema é um sistema desta nação, dessa federação. Ali tem a evolução do gasto, e aí também eu acho que o gasto federal subindo, ele puxa também gasto municipal e gasto estadual, pela própria cadeia de elo que tem no sistema. Né? Então, ó, o governo federal aplica tanto, mas a contrapartida, nem contrapartida que não chama mais assim, né? Tem que banir essas palavras, mas enfim, o município acaba tendo que pôr, porque tem que complementar determinados serviços, é igual o CRAS. Certamente o município tem que pôr uma ou outra coisa para fazer mais e melhor os serviços. CREAS a mesma coisa. Então, também vai subindo ali no federal, puxa para cima também os investimentos dos outros entes federados. Né? E também o governo federal é o maior arrecadador, né? Também, já que nós estamos no encontro de municípios, né, Jussara? O governo federal é o maior arrecadador, ele tem que aportar mais. Né? Então, olha lá, de 11,9 em 2000 e... Peraí, ó, o amarelo é assistência social e o outro é assistência social. Ah, tá, valores corrigidos pelo IPCA, mas eu vou abandonar esse, vou ficar só com o amarelinho, tá? De 6,5, se quiser corrigir pelo IPCA, 11,9, para 42, 54, o quê? 1? 54,1, projetado por causa daquela história que eu falei do orçamento de 2002. É um aumento bastante importante, né? Aí muita gente fala assim, ah, mas aumentou muito em benefício, Bolsa Família e BPC e pouco nos serviços. Primeiro que, graças a Deus, que aumentou bastante em Bolsa Família e BPC. Que ótimo, né? Que o dinheiro está chegando lá na conta da família. Agora, que nós temos que fazer uma discussão importante, não da equiparação, porque também não tem estudo de demanda. O estudo de demanda é mais ou menos o que existe, que é aproximado, 2,5 de serviço para 10 de benefício. Temos que chegar mais perto. Agora, já subiu bastante também em relação ao início, que a gente de serviço era muito pouquinho, né? Eu sempre acho que vocês estão com isso. Aqui também é um pouco quase que a cartilha do primeiro ano básico da assistência social, assim, como se a gente estivesse no ensino fundamental, vamos dizer assim, né? Mas também são argumentos importantes para a gente poder fazer essa discussão, especialmente nesse ano, né? Então, por exemplo, que o fato de ausência, por exemplo, de financiamento do Estado da União não exime o município da sua obrigação constitucional de ofertar assistência social. Não o exime. Então, o pacto pelas regras, ele é importante, primeiro porque ele é feito com os municípios assentados lá. Os municípios têm representação. Então, esse é um ponto. O outro o pacto pelas regras, ele também leva
há uma maior possibilidade para os municípios fazerem aquilo que eles são obrigados pela Constituição. Porque o Pacto pelas Regras possibilita maior aporte financeiro, maior acompanhamento técnico, expansão dos serviços, né? Então, aquilo que ele tem que fazer pela lei, ele pode ter mais ou menos aporte federal e estadual, se ele fizer de acordo com as normas. Ah, para que serve esse argumento? Para dizer isso ao prefeito, é sua obrigação. Então, se alguém entrar na justiça no município que não tem acesso à assistência social, o prefeito vai responder, porque é uma obrigação constitucional dele de ofertar, né? E se ele pactua e segue as regras que estão nacionalmente pactuadas, elas não foram impostas, né? Ele tem mais possibilidade de fazer aquilo que é seu dever de fazer, sua obrigação de fazer. Agora, se ele não cumprir, ele continua com a obrigação de fazer, mas sem coparticipação de Estado e União. Isso é muito importante, né? Porque também a gente sabe muito bem que as prefeituras, nem a União nem o Estado, conseguem fazer tudo. Tampouco tudo sozinhos. Então, é melhor eu jogar o jogo que está pactuado em nível nacional, né? E que está legislado em nível nacional, mais do que só pactuado, né? Para eu poder ter mais apoio. Por isso que fala que é uma corresponsabilidade. Em algum lugar fala ali, olha lá, é dever dos 3 entes federados. Todo mundo tem que fazer, né? Ah, o prefeito pode falar que não quer aderir ao SUS? Pode, mas ele tem que fazer tudo sozinho, sem recurso federal, sem recurso estadual, etc. É um pouco esse também o esclarecimento que a gente precisa ir passando para frente, né? A mesma coisa, ó, a ausência ou diminuição de recurso federal ou estadual, Deus me livre, né, de diminuir, porque a gente está precisando de mais, né? Mas ela não exime a prefeitura, como não exime o Estado, né? Então também o prefeito precisa ficar atento a essas coisas. A responsabilidade é sua, você tem cofinanciamento, você tem apoio técnico, financeiro, desde que você cumpra determinadas regras que são essas, que a gente estava discutindo antes, né? Não pode sair fazendo terra arrasada, né? Senão ele não vai nem conseguir, nem se ele quiser ele consegue fazer, né? Ali a gente listou o que a gente avalia, que assim, vamos dizer, espinha dorsal, para poder fazer uma boa transição e o sistema ir para frente e não recuar nos municípios. A primeira é a equipe técnica, né? Quem está lá e sabe fazer, precisa permanecer, sob pena do prefeito arriscar perder tudo o que a cidade já aprendeu. E, se ele não souber fazer, ele não vai conseguir cumprir os critérios estaduais e nacionais, e aí é o que eu já falei antes, né? O sistema está ancorado em incentivos e obrigações, mas ele também tem lá, como é que a gente chama aquilo? Não chama penalidade, não, é um nome muito feio. Como é que chama, Fernanda? Incentivos, responsabilidades, quando não faz. Sanções. Né? Então, são sanções. Se ele não fizer, ele tem as sanções. Então, eles precisam saber, gente, muito prefeito não sabe disso, porque essa política é muito nova. Então, está muito mais, às vezes, na nossa mão, às vezes, do que de quem está chegando desavisado. Né? E não é desavisado porque quer, porque às vezes nunca ouviu nem falar. Né? Então, a equipe técnica, ela é muito importante. Né? A questão do concurso público, todo prefeito falava isso. Ah, eu não faço não, porque na assistência é assim. Esse ano tem dinheiro, ano que vem tira. Esse ano o governo põe, ano que vem troca o governo, tira. Acabou essa desculpa. Não tem. Com a lei do sistema único, o prefeito pode fazer concurso, remunerar os concursados com recurso da União. Então, não tem mais motivo para não fazer o concurso. Só que tem muito prefeito que não sabe disso, muito mais que vocês podem imaginar. Né? Aí o prefeito fala isso e a gente fala, não, prefeito, o senhor pode fazer o recurso da União, o senhor para concursar. Uai, pode? Pode, acabamos de mudar a lei para poder autorizar. Porque aí também na próxima transição, se Deus quiser, daqui a 4 anos, acabou esse negócio de demitir, porque o povo está concursado. Isso é muito importante. Ó, gente, vocês pensam, muito prefeito nem sonha que essa lei agora autoriza. Remunerar concursado com o financiamento da União. Tem prefeito aí? Tem? Aí eu perguntar se ele sabia. Porque a gente sempre, às vezes, encontra os prefeitos e pergunta, né? Então, vocês contam para eles. Vocês não são prefeitos, não, mas são das prefeituras, contam para eles. Porque o argumento acabou. Ah, não, troca o governo federal e o dinheiro some. Isso era lá nos idos. Né? Ah, muda tudo. Não muda não, agora acabou essa história. Né? Então, isso é muito importante. Aí tem essa importância da efetividade do fundo, que o Fernando vai falar, que ele fala 10 milhões de vezes melhor do que eu. Por que
que o Fundo Municipal da Assistência Social tem que existir, por que ele tem que ser autônomo, por que o gestor da assistência tem que ser o gestor do fundo, né? Essa sanção ainda não acontece, porque quando o sistema começou a ser organizado, no Brasil inteiro praticamente não existia fundo da assistência gerido pelo secretário da assistência, mas está caminhando para isso virar uma sanção. Então tem que avisar o prefeito. Ah, você não vai criar o fundo? Não, porque tem fundo no gabinete do prefeito, tem fundo com o chefe de gabinete, tem fundo na administração, não tem? Pois é, essa festa vai acabar. O fundo, quem tem que fazer a gestão do fundo é o secretário municipal da assistência, prestando contas ao Conselho Municipal. Né? Então, ó, tá na lei, gente. Essa história tá na lei, ninguém inventou isso não, né? E aí, já tem no horizonte sanções para municípios que não fazem. Até para empurrar mesmo para os prefeitos, tirar do gabinete do prefeito, pôr lá no secretário da assistência. Tem que ser assim, tá? Eu acho que o meu pedaço acabou, deixa eu ver. Na verdade, a questão da infraestrutura de CRAS e CRES me preocupa menos. Porque a infraestrutura física, vamos dizer assim, salvo se o prefeito resolver fechar e falar, pode ficar com dinheiro aí do governo federal, do governo estadual, não quero mais, né? O que eu acho pouco provável, sobretudo esse ano que vai ter, esse ano que vem, né, que vai ter universalização do piso mineiro, ou seja, todos os municípios vão receber, né, o ano que vem, 2013. Eu ainda estou com a cabeça atrapalhada, tá vendo? O governo federal já está aportando, muito difícil. Então, essa coisa da infraestrutura física tem a ver, claro, com a manutenção, com a melhoria. Mas, olha lá, atividades realizadas, não pode simplesmente vou fechar essa, abrir aquela. Tampouco se aquela não tiver lá na tipificação, que é onde diz o que é assistência social, o que não é. O que pode ser financiado com recurso federal e estadual da assistência social. Não pode mais cismar, vou dar remédio. Não pode. Não pode mais, eu vou comprar, o que mais que o povo adorava? Livro para os meninos pobres. Não, isso é lá na educação. Dentadura, isso é lá na saúde, não é assistência social. Então, não tem mais o querer, né? Tem hoje uma tipificação que diz o que é da assistência social. Então, isso também é muito importante, né? Essa coisa do conselho, eu já falei, o condutor do processo é o conselho, e ele é muito importante, gente, sobretudo em época de transição. Porque quem que fica? Ficam os conselheiros lá da sociedade civil, por isso que é importante capacitar conselho, autonomia do conselho. Nessas horas, né, pode vir uma gestão querendo fazer terra arrasada, quem que tem mais poder de? É o próprio conselho, que pode inclusive falar, não aprova as contas. Pronto, se o conselho não aprovar as contas, não tem prefeitura que faça nada dentro do SUS se o prefeito não aprovar. Desculpa, se o conselho não aprovar. Acabou meu pedaço, agora o pedaço do Fernando. Obrigada, viu, gente? Eu vou ficar aqui, vocês podem perguntar. Tá ali, ó, vou voltar, ó. Ele aí. E eu sou boa de responder, pode mandar que eu respondo tudo. Gente, essa apresentação, quanto os slides também, eles vão estar disponíveis no portal, até para estar assistindo novamente, tá? Fernando. Boa tarde. Eu vou ficar do lado de cá para ver a turma que está do outro lado. E oportunidade para vocês verem. Eu preferiria olhar para a Rosilene, mas não foi possível, porque ela teve que trabalhar sentada. Bom, eu vou entrar numa questão mais práticas da forma de condução da transição nos aspectos legais, a questão da organização. Estou começando pelo fundo. Quem tomar posse no próximo ano vai descobrir que o Fundo de Assistência Social está cheio de dinheiro, está parrudo. Isso é o que eu estou dizendo pela leitura e pela pauta fundamental para a saúde. Tem sido começou no início do ano, no final do ano passado e tem sido nesse ano, que é a questão dos saldos. Nós temos muito saldo acumulado nas contas dos municípios. E esse tem sido um problema que, inclusive, quando dizia a Rosilene, do crescimento do volume do financiamento da assistência social, da estruturação dos serviços, nós começamos a lidar com essa dificuldade, né? Essa dificuldade de poder efetivar as prestações, de gastar o saldo, né? Então, nós temos duas tarefas para começar com respeito ao financiamento, que é, quem puder, aplicar os recursos.
né? Quem não conseguir aplicar os recursos que estão acumulados, pensar uma estratégia para o próximo ano para evitar acúmulo. O que acontece? A gente que tem assim uma vivência mais prática, né? Eu pelo menos estou no serviço público há muito tempo, trabalhei em administração municipal, estadual, nacional. Eu sei que acontece no processo de transição uma coisinha assim meio ruim, porque o conselho sai de cena, né? Ele sai de cena mais ou menos no começo da campanha eleitoral e depois, se o candidato que é apoiado pelo conselho é eleito, muito bem. Se não, aí só vai formar outro conselho lá no meio do outro ano. Então a gente está falando de 12 meses de completa ausência, né, do condutor do processo, como dizia a Rosilene, né? Então a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque o efeito que isso traz é execução diminuída, é quebra da continuidade e todos esses efeitos, acúmulos de saldo no fundo, né? Bom, retomando a questão da organização desse processo de transição, eu chamo a atenção para o artigo 28 da LOAS, que estabelece o financiamento dos serviços, programas e projetos e benefícios na área de assistência social com recurso dos 3 entes. Então, aquele saldo que está acumulado lá no fundo das transferências federais, possivelmente é um dificultador para que novos aportes venham, para que o governo do estado de Minas Gerais, que começou a pagar o piso mineiro em 2011, já identificou essa dificuldade. Eles estavam transferindo recursos para os municípios, estava acumulando, e aqui a sistemática do governo do estado é suspender o repasse, né? Aí suspendia o repasse porque não executava, né? Isso nos deixa em uma certa dificuldade, porque a gente sabe que a quantidade de financiamento que existe dentro da política é insuficiente para atender a demanda que nós temos. Como é que eu sei que é insuficiente? Eu tenho lá no Cade Único cerca de 17 a 18 milhões de famílias cadastradas. Os serviços socioassistenciais só atendem a 3 milhões de famílias no Brasil. A diferença entre o que a gente tem de oferta de serviço assistencial e a totalidade das famílias cadastradas no Cade Único é muito grande. Então a gente sabe que a gente precisa vincular mais recursos, né? Que a gente precisa estar apontando, né, maior vinculação de recursos na política, e isso se faz através do fundo. Agora, se a gente não conseguir discutir a aplicação e a efetividade do serviço, como é que a gente vai discutir com uma nova gestão maior aporte de recurso à política? Outro objetivo do fundo é a regularidade dos fluxos financeiros, ou seja, o dinheiro entra, sai, transformado em serviços, né? E a gente está vendo que essa regularidade financeira também não está funcionando bem, porque está entrando dinheiro, está enchendo a caixa, mas dinheiro, né, depositado no fundo, que não pode ser aplicado em outra coisa, só pode ser aplicado na assistência social. Se ele não sair, significa que dinheiro parado, significa pessoas não atendidas, significa agravamento de serviços, de situações, de vulnerabilidades, não é isso? E isso nós não queremos. Outra atribuição do fundo é aproximar a participação popular do processo decisório, né? Se o fundo não existisse, o que o Conselho ia ter como referência para saber se a política está sendo implantada, se o dinheiro aportado na proteção básica estava sendo aplicado mesmo, se o dinheiro da especial está devidamente aplicado? Então, o fundo é um instrumento pelo qual o processo de participação e de deliberação feito pelo Conselho, representando a sociedade, acontece. Ali ele tem condição de enxergar essa situação. Bom, isso aqui todo mundo sabe, não sabe? Que para receber recurso do governo federal é preciso ter o CPF, que é Conselho, Plano e Fundo. Todo mundo sabe disso, desde 1983, que foi publicada a LOAS, né? Se eu disser para vocês que mais de 50% dos municípios brasileiros não têm o Conselho, Plano e Fundo funcionando, vocês acreditam? A Munique deu isso para nós, né? Aquela pesquisa que o IBGE fez em 2009, ela apontou que a maior parte dos municípios estão deficientes nesse aspecto.
ou o conselho não funciona bem, ou o conselho esquece de se reunir, ou o conselho esquece de apreciar as contas, ou o conselho esquece de participar no processo de votação da lei de orçamento, da lei de diretriz orçamentária, ou às vezes o plano está na gaveta, tem 5 anos que está lá na gaveta, aí você chega e pergunta, tem plano? O cara tira a poeira do plano assim e fala, está aqui. Mas que plano, que conexão tem esse plano com a realidade, né? E que esse plano precisa ser melhorado, precisa ser atualizado, né? Em outras situações, o fundo está lá, capenga, né? É uma conta que abriu no banco, não é mais nada do que isso, né? Ou então o fundo foi criado por uma lei, mas daí para frente não aconteceu mais nada, não fizeram a inscrição dele no CNPJ, não indicaram o gestor que é responsável pelo fundo, né? Não criaram uma estrutura mínima para o fundo funcionar, né? Aí chega o dinheiro do governo federal, aí você passa o dinheiro para aquela entidade que trabalha na rede social e ninguém mais dá notícia, porque não tem uma estrutura para tomar conta, né, fazer a tomada de conta, não tem uma estrutura para verificar se os serviços estão sendo prestados com alguma qualidade, né? Isso tudo é função do fundo. Mas essa é uma realidade que nós temos que mudar. A gente fala de 7 anos, a gente fala do crescimento daquele volume enorme de recurso, mas essa parte ainda tem. Então, meu conselho para quem está encerrando o mandato e ainda tem tempo, façam o possível para que o fundo seja entregue à próxima gestão mais bem estruturado do que ele se encontra hoje. E, no ano que vem, invistam na estruturação do fundo. Eles são fonte de entrada de recursos, são fonte de capacitação de recursos, são uma excelente fonte para que você demonstre a transparência da sua gestão, que você dê condições à comunidade, à sociedade de participar das deliberações da política de assistência. Bom, também diz no artigo 28, parágrafo 3º da lei, que o financiamento da assistência social no SUAS deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos 3 entes federados, devendo os recursos serem alocados nos fundos de assistência social. Bom, a maioria dos fundos só serve para receber dinheiro do governo federal ou do governo estadual, enquanto o governo estadual repassa. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos essa situação resolvida 2 anos atrás, mas em muitos estados do Brasil, o fundo não recebe repasses automáticos do governo estadual. A lógica que a gente defendia no SUS, que a gente queria, é isso aqui, é uma caixa, o fundo municipal é uma caixa, onde os 3 entes participam. Tem aquela situação também que o município vai lá, aprova a lei de orçamento, mas não manda o dinheiro para o fundo não. Fica esperando. Se precisar, na hora que o secretário vier aqui, eu passo. Essa também não é uma lógica que a gente tem, né? A lógica que a gente deseja, que o Tribunal de Contas da União cobra, é que mensalmente o aporte do recurso municipal seja feito ao fundo, né? Quanto? Bom, não sei. Isso depende, como dizia a Rosilene na fala dele, da relação que existe entre os órgãos federal, estadual e municipal. E isso se dá na CIB, isso se dá na CIT. Então a gente precisa criar um parâmetro, né? Eu tenho viajado com a Jussara aí, fazendo algumas conversas sobre financiamento na área de assistência, e alguém me contou numa dessas reuniões que lá no meu município a gente repassa mensalmente R$10 mil. Aí eu falo, mas por que R$10 mil? Não sei, eu perguntei para o prefeito anterior, ele falava que mandava R$10 mil, nós começamos a passar R$10 mil. Bom, se isso é muito ou pouco para a realidade daquele município, há que se saber. Mas as coisas não são regras para estabelecer, tem que ser negociado esse cofinanciamento, esse percentagem de cada um. A lógica que nós precisamos cumprir, inclusive para comprovar perante aos tribunais de contas de que nosso fundo está funcionando, é que os três entes possam alocar nos fundos de assistência social os seus recursos. Ok? Também não vale colocar R$1 lá e falar que cumpriu com o financiamento, né? Aí também já é demais. Mas é preciso estabelecer logo na lei de orçamento, logo na lei de diretriz orçamentária, junto ao conselho, junto às entidades que participam da rede, quanto vai caber a cada um desses 2 entes.
O governo estadual tem um piso estabelecido, normatizado, e o governo federal também tem os seus pisos normatizados por portaria, né? Então você sabe quanto vem para cada serviço através das portarias de pisos do governo federal e também assim do governo estadual. O artigo B30 diz que caberá ao ente federado responsável pela utilização do recurso no respectivo o controle e o acompanhamento dos serviços. Ou seja, a parte do recurso aplicado pelo governo estadual, as contas desse recurso é tomada pelo governo estadual, pelo Tribunal de Contas do Estado. A parte do recurso aplicado pelo governo federal é tomada pelo Tribunal de Contas e você deve contas ao Tribunal de Contas. E a parte do recurso municipal deve-se ao órgão de controle do município. Se tiver uma controladoria do município, a controladoria do município, e ao Tribunal de Contas do Estado, no caso de Minas Gerais, né? Por exemplo, se fosse na cidade de São Paulo, ela tem um Tribunal de Contas próprio do município, esse recurso seria dado contas ao Tribunal de Contas do município, este é o Tribunal de Contas da União e este é o Tribunal de Contas do Estado. É isso que está escrito nesse artigo 30, que diz que cada um é responsável pela boa aplicação do recurso que ele aportar no fundo. A outra questão é que quem brigar no processo eleitoral com o Conselho e depois for reeleito, arrumou uma dor de cabeça danada, porque quem aprova as contas é o Conselho de Assistência. Está escrito na lei, na LOAS, no artigo 30C, dizendo que você tem que apresentar um relatório ao Conselho e a aprovação que o Conselho der é que é tomado pelo Tribunal de Contas como boa e correta aplicação no ano anterior. Então, essa relação precisa ser construída. Quem esquecer de apresentar esse relatório no final do mandato, no mandato seguinte, já é tarde. Então, é bom a gente tomar providências para que esse relatório seja submetido ao Conselho antes do término do mandato. Bom, então, prestar conta na área da significa prestar conta ao Conselho. A lei diz que tem que ser trimestralmente. Se houver lei municipal diferente, observa-se a lei municipal, mas a referência nacional é trimestralmente. Prestar conta aos órgãos cofinanciadores, anualmente, conforme a portaria de instrução de cada um deles, Estado, município e governo federal. Prestar conta à sociedade, mediante relatório anual de gestão, que é este mais detalhado, em que você fala dos indicadores, que você fala dos seus sucessos, né? Que é aquele relatório mais amplo e mais finalístico. Matriz de fiscalização do TCU. Eu trouxe isso para que você tenha uma noção o que é que o Tribunal de Contas verifica quando ele faz as auditorias dele. Se tivéssemos uma matriz do Tribunal de Contas do Estado, seria ótimo, mas eu não tenho conhecimento se o Tribunal de Contas do Estado tem uma matriz de fiscalização. Bom, com base nisso, a gente pode ter uma orientação do que a gente precisa ter pronto até o final do ano, se não fizermos, ou precisamos dar uma melhorada, ou termos noção do que nós devemos controlar no ano seguinte. O primeiro item que o Tribunal de Contas verifica é se o município cumpre as condições estabelecidas para receber recursos do federal da União, o tal do CPF. A gente sabe que a maioria dos municípios não tem isso adequado, mas a gente sabe também, isso foi dito numa audiência pública que teve na Assembleia semana passada, que insistentemente o Tribunal de Contas tem pressionado o Ministério do Desenvolvimento Social para que ele suspenda a transferência dos recursos dos municípios que não estiverem em situação. Nós sabemos também que foi feito 2 campanhas para regularização do fundo. Tem vários municípios que, nesse momento, estão transferindo as contas bancárias para um novo CNPJ do fundo. Muitos dos municípios estão passando por essa situação. Justamente para quê? Para regularizar as condições para poder receber, né? Quem tem o conselho, mas o conselho não tem paridade, tem que fazer outra lei dando paridade ao conselho, porque só é possível funcionar e receber recurso federal se tiver paridade no conselho. Todos esses itens lá do CPF são verificados pelo Tribunal de Contas. O plano de ação, que é aquele relatório que é feito no início do ano, né, que é aprovado pelo Conselho e encaminhado ao governo federal, esse plano de ação precisa estar preenchido lá no SUAS Web.
Então, todo gestor da assistência social tem uma senhazinha que ele usa para preencher os suas web, que ele está usando agora para aderir ao programa aí que o governo vai transferir para a inclusão produtiva, né? Toda aquela senhazinha que o conselho tem uma e o gestor tem outra, é outro aspecto também que tem que ser olhado, para que no final desse mandato e início do outro, seja apresentado o plano e seja feitas as prestações de conta do exercício finto. O município verifica também se o município aplicou corretamente os recursos que compõem o fundo, né? Se teve lá a presença do recurso do Estado, se estava presente o recurso do próprio município, se estava presente o recurso do governo federal, se todos eles foram aplicados de acordo com as normas de licitação, de acordo com as normas de contratação. Então, todo esse aspecto é verificado também. É verificado se as contas do município na área de assistência são relativas ao dos recursos repassados ao fundo estão regulares, né? Que é esse aspecto contábil, esses aspectos de autorização. O município divulga, é verificado se ele divulga para a comunidade os benefícios, serviços e programas de assistência, né? Se ele dá conhecimento ao usuário dos serviços que ele tem à disposição, dos benefícios que ele tem direito, isso também é verificado pelo Tribunal de Contas. Se as entidades e organizações de assistência social aplicam corretamente o recurso, né? Aquele dinheiro que chega, que faz parte do fundo, que mesmo que seja do município, que é entregue a uma entidade socioassistencial que faz parte da rede, o Tribunal de Contas vai verificar se aquele dinheiro foi corretamente aplicado, né? Dentro do intuito de estabelecer uma norma geral que seja observada por todas as entidades. Ele verifica se a entidade e a organização da assistência encontra em situação regular que permita o seu funcionamento. Se há atas elegendo diretoria, se a pessoa que está na presidência é uma pessoa idônea, responsável pelos atos, se o funcionamento está adequado, se a vigilância sanitária teve lá e aprovou, se o corpo de bombeiro aprovou as instalações, tudo isso também é verificado. Se a entidade ou organização institucional desenvolve sua atividade com observância às normas, né? Se ela é uma entidade voltada ao cuidado com o idoso, se ela observa o Estatuto do Idoso, se é para criança, ela observa o Estatuto da Criança, e assim vai, nessas regras que a gente tem de funcionamento. Se a entidade oferece instalações físicas condizentes, né? Se não está em estado muito precário, ruim. Se a área externa da edificação observa as normas também, tem padrões nacionais para que essas instalações sejam identificadas. Se existe famílias pobres no município que estejam fora do CAD único, é verificado. Nós sabemos que tem um indicador, né? Que a gente está sempre querendo melhorar esse indicador, mas o tribunal verifica se você está fazendo um trabalho de busca, né? E se essa busca está sendo bem sucedida, se está caminhando para incluir todas as famílias pobres do município dentro do CAD único. Se os benefícios do programa Bolsa Família têm um perfil de renda estabelecido, ou seja, se não tem nenhum parente de um diretor ou de não sei o quê, ou qualquer outra pessoa influente cadastrado lá no CAD único, então ele verifica endereço, né? Quem já passou por uma auditoria do seu sabe disso, né? Que eles vão lá, verificam endereço, verificam condições, verificam a renda da família. Benefício do programa Bolsa Família cumpre a condicionalidade do programa, ou seja, qual que é o indicador que você está tendo de acesso à escola, qual que é o indicador que você está tendo de vacinação, de pré-natal, tudo isso é verificado junto da auditoria. A ocorrência de crianças beneficiadas do programa em família em trabalho infantil, né? Precisamos aí estar atento às orientações do programa PET, porque o programa PET está aí justamente para identificar e evitar essa situação. E se houve inclusão do cadastro da família no CAD único. Por fim, quem quiser mais detalhes, mais conhecimento, por favor, procurem essa publicação. Orientação para Conselho de Assistência Social, ela está nesse portal do Tribunal de Contas, é uma cartilha muito interessante. Quem já não conhece, por favor, procure acessar, faça o download, tem muitos detalhes sobre como é que a gente deve atuar no campo da fiscalização. Obrigações a aprovar. Além daquelas que a Rosiliane citou lá, que é super interessante, né, no aspecto estrutural, no aspecto financeiro, eu chamaria atenção para a aprovação das contas junto ao Conselho de Assistência Social, que eu já falei isso, é preciso ficar atento a isso. A indicação de renovações do Conselho, caso haja
Ou seja, o prefeito, ao assumir, se ele pretende trocar o conselho ou fazer alteração no conselho, ele tem que fazer isso de uma maneira que não impeça o prosseguimento daquelas medidas, apresentação de plano, aprovação de contas, né? Isso tudo tem que ser construído. Aprovação pelo Conselho do Plano de Assistência Social do Plano de Ação para o ano vindouro. Aprovar o relatório parcial de prestação de contas ao MDS e ao Governo do Estado. Entregar o relatório parcial de execução de convênios em andamento. Mesmo que o convênio ainda esteja em andamento, faça uma apreciação de contas parcial e apresente essas contas ao órgão repassador, conforme diz aquele artigo lá da LOAS, né? Artigo 30B, que diz que a responsabilidade de tomada de conta é de cada um dos entes que aporta recurso no fundo. Muito obrigado. Quem quiser anotar meu e-mail, está à disposição para qualquer dúvida. E agora a gente vai ter 1 minuto para poder discutir, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ir. Eu sou da cidade. Oi? É para você que saiu? Não é para mim mesmo? Para você mesmo. Eu sou vereadora da cidade de Felisburgo, meu nome é Maura, e é perceptível lá que a assistência social da nossa cidade não funciona muito bem. Inclusive, há uns 15 dias atrás, eu deparei com a realidade muito triste de uma família lá na zona rural. A mulher, ela é depressiva, assim, ao ponto tão depressiva e abandonada pela assistência social, porque na hora que eu cheguei na casa dela, ela correu, escondeu de mim, escondeu, e ela sozinha com a criancinha de 3 anos. A criança é que veio me receber. A criança é uma pessoa assim, que sente a vontade, ela sente a necessidade de um carinho, de um apoio, assim, inclusive para ela e para a mãe. Inclusive chegou ao ponto de me convidar, uma pessoa que ela nunca viu na casa dela. É a primeira vez que eu estava visitando aquela família, e a criança de 3 anos de idade me convidou para dormir com ela na casa dela, onde não tem um colchão, onde não tem nenhum mínimo de uma condição para uma pessoa viver. E vivem lá sobre esse teto, nessa casinha na zona rural, apenas 8 quilômetros da cidade, uma realidade assim de gente sofrida mesmo. E aí, essa criança me comoveu profundamente por causa da assistência que ela me deu e a vontade que ela tinha de ter aquele apoio, aquele afeto, a vontade dela de estar relacionando com seres humanos. A pessoa extremamente excluída. Essa família é uma família excluída. E eu queria te saber o seguinte: eu perguntei para eles, de acordo com a situação muito triste deles, eu perguntei se eles tinham a Bolsa Família, porque a situação lá é triste, dramática. E aí a mãe ficava assim com a mão na boca, você via que era uma pessoa deprimida, e eu alonguei meu tempo lá até o pai da criança chegou. E aí a criança que me respondia, ela falava: meu pai está na roça, tia. Aí o pai chegou mais tarde, já à noite, e eu fiquei esperando esse pai para saber se eles eram beneficiários da Bolsa Família. E ele me falou o seguinte, que há 6 anos ele vem lutando para conseguir essa Bolsa Família e não consegue. E agora há pouco, dizer que há 2 anos atrás, que ele tornou ir lá e pediu para poder fazer algo por eles, e até o momento ele não conseguiu nada. É um povo assim, desprovido de qualquer auxílio, abandonados mesmo, e da piedade. Então eu queria saber, que eu sou vereadora de primeira vez, eu estou aprendendo, e nossa realidade lá é muito triste. Isso aí é só um exemplo que eu estou citando, mas a realidade lá é de abandono mesmo. Então eu gostaria de saber o que a gente pode fazer para inserir essa família no Bolsa Família.
Bom, essa pessoa recebendo o benefício ou não, essa família, ela pode ser inserida no cadastro único, porque o cadastro não é só para o programa Bolsa Família, mas para todas as ações do governo federal. A ideia é que o cadastro único seja o referencial de todas as famílias que têm um nível de renda, ou seja, do conceito de considerado pobre ou extremamente pobre. Uma vez inserida no cadastro, ela vai ter acesso ao programa Bolsa Família dentro da expansão que o programa for feito. Agora, obrigatoriamente, essa família tinha que estar sendo acompanhada por um equipamento, por um CRAS. Ela também deveria estar sendo acompanhada por um assistente social, por um psicólogo, até mesmo para a senhora não ter que ir lá fazer a visita, de conversar com eles, porque isso a ideia é que a rede de equipamentos da assistência social alcance essa família e possa estar discutindo quais são as necessidades, quais são as condições, quais são as vulnerabilidades, mas também quais são as potencialidades que existem dentro dessa família para ela se desenvolver. Então, eu aconselho a senhora, enquanto vereadora, procurar a gestora de assistência social para saber qual que é a capacidade que ela tem, quantos equipamentos ela tem, quantos profissionais ela tem para poder estar acompanhando essa família, qual que é a previsão que ela tem dentro de um plano de assistência social para que essa família seja um dia alcançada por esses assistentes sociais. Acho que a senhora iria colaborar bastante com essa gestão se a senhora colocasse para ele a necessidade de ter profissionais, O CRAS é uma unidade de referência que tem lá um profissional de assistência social, de psicologia, essencialmente tem que ter esses dois, e que faz todo esse acompanhamento da família, ok? Como nós dissemos aqui o tempo inteiro, toda a família tem o direito à assistência social. Recorrer ao sistema judiciário é a última das instâncias. Porque o que o promotor vai fazer? Ele vai procurar a secretaria de assistência e discutir com ela qual que é a capacidade que ela tem de fazer esse atendimento. Ok? Bom, a minha pergunta é a seguinte: a respeito dos recursos acumulados do ano anterior. A minha dúvida é a seguinte: através da lei, eu não me lembro o número agora, a gente pode gastar 40, 60%, dos recursos que são repassados. Eu não entendi bem quais são esses recursos, entendeu? Assim, porque a gente sabe que são todos os recursos, não são alguns, porque a gente sabe que o IGD tem vamos dizer assim, que ele tem suas particularidades, que você tem uma facilidade de utilizá-lo, ele é mais flexível, vamos dizer assim. E a outra dúvida, além dessa, ainda dentro desse tema dos 40%, dos 60%, é o recurso acumulado do ano passado. Segundo informações, eu só posso estar utilizando ele a partir do demonstrativo financeiro esse ano. Então, eu queria saber se já existe uma previsão de quando vai ser lançado, porque eu quero utilizar esse recurso. E saber desse recurso também, se o anterior aplica-se os 60% também, ou se é só dos recursos que estão chegando a partir desse mês. Aliás, desse ano, Tá, então vamos por partes. Se eu não conseguir lembrar tudo, você vai me lembrar. Tá. A primeira questão é o seguinte: a partir da regulamentação, porque isso foi uma faculdade introduzida pela lei que alterou a LOAS. 12.435 de junho de 2011. Só que a regulamentação dessa faculdade só foi feita por duas portarias do Conselho. Então, você só pode aplicar nos recursos transferidos a você após a regulamentação. Não é após a publicação da lei, não. Eu não sei aqui ao certo a data dessa portaria, mas você vai verificar a data da portaria que regulamenta, e depois, a partir dela, que você pode utilizar o recurso para aplicação. Então, se eu tenho recurso do ano passado todo, eu só vou usar a partir da data da regulamentação. A regulamentação é desse ano, eu não sei te falar.
Eu não sei te falar a data da regulamentação, mas ela é desse ano. Então, o recurso do ano passado, com certeza, você não vai poder aplicá-lo. Tá? Agora, quais são as regras para aplicar esse recurso? Você só pode aplicar na contratação da equipe de referência do CRAS. Então, somente aqueles profissionais que estão na resolução 16 do CNAS, que diz 17 do CNAS, que diz quais são os profissionais que integram as equipes de referência. Procure lá na NOB também a questão da equipe de referência. Bom, como é que você vai calcular os 60%? Primeiro, o ProJovem tem uma regra específica para contratação de pessoal. Então, você deixa o ProJovem de lado. O IGD do SUAS, que começou a ser repassado aos municípios em dezembro, também não pode ser utilizado para pagamento pessoal. Então, isso fica fora. O IGD do Bolsa Família também fica fora, porque ele é para fortalecimento da condicionalidade do cadastro do programa Bolsa Família. Ok? Aí você vai somar tudo que você recebe. PAEF, PAEF, papá, PIS 1, 2, 3, 4, 5, soma tudo, 60%. É isso aí. Tem um caderno sob orientação, um caderno no site do MDS, orientação para aplicação dos recursos transferidos, e ele tem uma instrução muito boa sobre essa questão. Então, atual, você pode procurar lá que eles estão ensinando como regulamentação do artigo 6º da LOAS. Então, essa regrinha que eu falei para você aqui está lá. Mas é basicamente isso. ProJovem tem regra própria, fica fora. IGD fica fora porque não pode utilizar a gestão para pagamento pessoal. Calcula 60% e aplica com a equipe de referência. Qual foi a segunda pergunta que eu me esqueci? Se você pode utilizar o saldo do ano passado para isso, para pessoal não, só a partir da regulamentação da lei. O saldo do ano passado, você pode reprogramá-lo no ano seguinte imediatamente. Você não precisa ficar esperando a aprovação das contas, relatório, não. Encerrou o ano, você pode reprogramar. Essa dúvida está em geral. Inclusive, quando o pessoal do fundo esteve aqui na Assembleia há 2 semanas atrás, eu levantei essa questão lá e perguntei. Aí me disseram, olha, nós não estamos fazendo mais a exigência, porque saiu uma portaria que era 650, que pedia aprovação, aquilo nós não estamos exigindo. Eu falei, bom, prudente, porque há 2 anos atrás, o Tribunal de Contas da União já tinha feito um acordo dizendo que era impossível que o MDS recebesse as contas dos mais de 5 mil municípios, analisasse para poder fazer isso, quer dizer, era uma coisa irracional. Então isso já está fora de cogitação. O próprio Ministério está instruindo para que vocês, tão logo, terminem o exercício, apure o saldo, vá ao Conselho, explique o Conselho porque tem saldo, né? Porque ter saldo é anomalia, né? A regra é aplicar, né? Encontre a razão pela sobra do cálculo e faça a reprogramação. Tá ok? Respondi tudo ou tem mais alguma coisa? Deixa eu olhar a cola aqui. Eu acho que é só. Tá bom. Aí não precisa do demonstrativo, já marcou. Ok. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta para a Rose? Só porque pode ser de vocês, assim. Nesses encontros que a gente vem realizando em parceria com a CEDESE, que é um convênio que a MM tem com a CEDESE, de encontros regionalizados. E aí eu e Fernando fomos nos 6, né, Fernando? Agora depois eu vou levar a Rose também. Na verdade, surgiu em um deles, porque o Ministério Público tem procurado os gestores para dar uma explicação de quais são os programas, os serviços, os projetos que a Secretaria vem executando, que executou no ano passado e que vem executando, para ver o que nós estamos fazendo esse ano. Então, eu gostaria de passar para a Rose nesse sentido, para esclarecer um pouco para a gente, né? O que a gente está prestando são serviços, né? Então eu acho, pode ser dúvidas de alguém, né? Do que responder o Ministério Público depende se vocês querem ou não estar respondendo, mas para que a gente não pare a prestação de serviço para o usuário da assistência. Pode ser, Rose? Você fala um pouco disso para a gente? Na verdade, eu brinco que os mesmos problemas que a gente tem no município, tem no Estado, tem na União, só muda a quantidade de zero, né? Quanto mais para cima, mais zero na frente do orçamento. Mas a gente também já teve esse tipo de questão lá no MDS em relação ao Ministério Público, Tribunal de Contas.
O que acontece é que qual que é a diferença, qual que é a distinção? E muitas vezes o próprio Ministério Público não sabe porque é novo. Né? Então, às vezes, muita gente fica, entre aspas, com medo do Ministério Público, mas a gente também tem que ter uma posição de esclarecimento, porque eles não sabem muita coisa, porque muita coisa novinha, né? Eles já estão há mais tempo lá no Ministério Público. O que acontece é o seguinte, os programas, aquilo que tem início, meio e fim, você não pode fazer em período eleitoral. O que você pode fazer, pode ampliar no período eleitoral? Os serviços da assistência social, porque são serviços continuados, eles não podem parar de ser ofertados por motivo nenhum, muito menos pelo motivo eleitoral. Né? Por isso que eles são chamados de serviços continuados. Né? Ah, pode incluir família no Bolsa Família? Pode. Ah, mas não pode criar um programa lá, sei lá, de um serviço de enxoval, sei lá, vou dar dinheiro para o enxoval. Isso não pode. Né? Você não pode criar um benefício ali no período. Né? Porque o Ministério Público também não é bobo, né, gente? Então, às vezes, o Ministério Público está pedindo para as prefeituras, é isso que a Jussara falou, elas não são obrigadas a mandar, mas provavelmente eles terão mais tranquilidade, boa vontade com os municípios que mandarem. Digamos que alguém ampliou um serviço durante o período eleitoral, o Ministério Público vem em cima dizendo que está errado. Não, está certo, olha aqui os documentos do Ministério, foi o que nós fizemos lá na época da eleição. Olha aqui os documentos da lei e os documentos do Ministério, dizendo que civis continuaram. Ah, então beleza, me dá aí o documento, etc, etc. Isso acontece com o Ministério Público, às vezes acontece até com o próprio tribunal, estava até comentando com o Jussara que quando o SUAS começou a ser desenhado e implantado, nós fizemos rodadas regionais sobre o SUS aqui em Minas. E aí, a gente foi em todas as regiões. E a gente chamou o Tribunal de Contas. O próprio tribunal falou com a gente, que ótimo. Porque agora até a gente está se capacitando em serviço para na hora de tomar as contas também não falar bobagem com os prefeitos. Porque está lá há muitos anos no tribunal, né? Como é que eles vão saber se a gente também não falar, né? Aí eles estavam ainda com algumas ideias muito anteriores às normatizações novas. Depois, em nível nacional, até a Fernanda mostrou, ele não mostrou a capa da cartilha? Que é uma cartilha do Tribunal de Contas da União, que instrumentaliza a gente para dizer o seguinte, olha aqui o próprio tribunal. Né? Então, às vezes acontece isso, mas fiquem tranquilos em relação ao serviço. Agora, não pode ser o que tem início, meio e fim, os programas e os projetos. Né? Aqueles para emergência de combate à pobreza, aqueles porque os catástrofes, nada disso entra, tudo pode. Eu estou dizendo igual um benefício novo, sei lá, de enxoval, que alguém queira fazer, ou um serviço, por exemplo, um programa para potencializar um serviço, alguma coisa pontual, né, que tem início, meio e fim e vai acabar. Né, vou cadastrar as famílias, vou fazer uma ação e tal. Essas coisas assim pontuais não podem, tá? E o resto, o que é serviço, essa coisa do CRAS e tal, é igual posto de saúde, escola, ninguém vai fechar, vai parar de expandir para o aluno, de ofertar os serviços correlatos, porque é período eleitoral, isso não existe, tá? E se o Ministério Público ficar muito no pé, juntem os documentos, façam uma boa conversa com o Ministério Público, né? Dizer o seguinte, olha, mudou, tá aqui a legislação. Por isso que eu falo, é muita coisa, eu sei, mas é bom a gente ter tudo, porque na hora da dúvida, consulta. Tem muito documento a nosso favor, que às vezes a gente não conhece, então na hora de argumentar, a gente perde porque não sabia, porque não sabe, tá? Eu queria só complementar aqui o seguinte, a questão do que é serviço e programa, eu acho que está muito clara depois da publicação da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. A gente tinha mania de chamar programa o que era serviço, né? Você lembra do PAIF, que nunca foi programa? Isso já está resolvido no artigo novo da LOAS, está lá dizendo, são serviços, o Programa de Atenção Integral à Família, e também são, como serviço, o PAEF. Regra geral, o que estiver incluído no PPA, ou seja, tem uma execução maior, acima de 1 ano, é considerado continuado. Isso já está vários entendimentos nesse sentido. Ampliação de programa continuado, desde que tenha observação, indicação de fonte, né? Não pode ser oportunista, né? Vou ampliar, mas não sei nem onde é que vai sair o dinheiro, cada lei de responsabilidade fiscal, não há problema de que seja, desde que esteja programado,
desde que tenha fonte e desde que tenha integrado ou esteja previsto no plano plurianual. Ok? Quem pediu? Eu queria só comentar uma coisinha rápida. Deixa ela. É só. Porque eu interrompi só para eu passar para ela primeiro, só um instantinho, tá? Entrou no assunto, eu lembrei de um assunto que é com ela, tá? Eu quero perguntar primeiro para ela, com relação aos benefícios eventuais. Em período eleitoral continua normal, no caso. Essa é a primeira. E a segunda que eu quero perguntar é o seguinte, porque lá no nosso município, nós pagamos, são 6 funcionários que trabalham com o ProJovem, né? E tem o lanche, e esse dinheiro sobra. Eu quero saber o que a gente pode fazer com o dinheiro que está sobrando do ProJovem. E outra coisa também, esse ano a gente está com muita dificuldade devido à implantação do SICOM. Então, tudo que a gente quer está tudo atrasado. Aí eles falam, não, porque por enquanto não pode, por causa do SICOM, não sei o quê, entendeu? Aí são essas 3 perguntas que eu quero saber. Esse SICOM é esse que a Fernanda está falando? Não, posso ou de mobilidade? É esse da mobilidade. Hoje tudo é online, né? Passa para cá. Então, tudo é online. Certo. Então, por exemplo, na minha cidade, sou vereadora. Eles não dão a menor importância ao conselho, não. Para fazer qualquer projeto, qualquer coisa, reúne ali o povo que é da parte governamental, que é do governo só, e aprova. Entendeu? O conselheiro não sabe quanto que tem, por que que tem, a reunião nunca tem. Nós que somos da Câmara, a gente pede as datas, pede as informações, e eles mascam, entendeu? E vai rolando. E atende só quem quer, por exemplo, quem recebe Bolsa Família. Se é do lado, mascara, se vive junto, agora, se é contra, não. Arranjou um namorado hoje, amanhã perde Bolsa Família porque o companheiro já tem um salário. Entendeu? Assim, imediatamente. Outros foram criados com a Bolsa Família, assim, com a Bolsa Família até perder. Na mesma situação. Mas como é online tudo, como que fica sabendo lá se realmente o conselho está aprovando ou não? Isso é que eu não entendo hoje. Entendeu? Mais alguém? Aí eu passo para a Rose. Meu nome é Maria Ângela, eu sou secretária de Assistência Social do município de Coronel Murta. Eu tenho 2 dúvidas, na verdade. Lá na região, a gente tem uma certa escassez de psicólogos, né? E todos sabemos que é a equipe de referência do CRAS, que lá a gente só tem a proteção básica, é o assistente social psicólogo. Com isso, a Câmara de Vereadores decidiram lá fazer uma votação para estar substituindo pelo pedagogo, o que eu particularmente não concordo, devido à grande demanda que a gente tem em relação à psicologia no município, principalmente na zona rural. E assim, cada lugar que eu ligo para me informar, aqui em Belo Horizonte, na CEDESE, sempre me falam algo diferente, porque a resolução em si, às vezes ela deixa algumas brechas. Então eu queria estar tirando a dúvida em relação a isso. E em relação ao PET, que é a única questão em relação à proteção especial que a gente tem lá hoje é o PET. Eu entrei, já estava criado, né? Porém, a gente não tem trabalho infantil lá. Aí eu queria saber qual providência tomar em relação a isso, sendo que a gente não tem o trabalho infantil, porém existe o programa. Gestora. Deu, Rose, para pegar? Só fiquei numa dúvida. A Câmara votou o quê?
A troca do psicólogo pelo pedagogo aonde? Gostaria de saber qual a formação lá no formação para assumir a secretaria de assistência social do município. Eu entrei como coordenadora do CRAF em 2009, né? Na verdade, como profissional de educação física, mas todas as minhas experiências na assistência social, desde os meus estágios. E este ano eu passei para a secretaria. Você é gestora, não é isso? Isso. Gente, eu vou poder fazer só esse bloco por causa do horário da gente, tá? Eu vou passar para a Rose. Rose, tudo bem ou quer? Tem alguma que ficou sem? Não, eu só fiquei confusa. Quando você disse que a Câmara votou a troca do psicólogo pelo pedagogo, ela votou para trabalhar onde? No CRAF. Rose, só um minuto, deixa eu passar para a Maura. Você completa rapidinho. Para a Rose, é que ela falou ali, entrou no assunto que eu me lembrei lá da nossa cidade, Rose. Lá na nossa cidade também tem esse problema lá no CRAS. A coordenadora de campanha do atual prefeito, ela é professora. E o salário que pagaria o psicólogo, ela vem ganhando há 3 anos esse salário. E ele disse que não acharam psicólogo lá, já tem um na cidade, né? Então, o dinheiro que pagaria um psicólogo para o CRAS, é essa coordenadora da campanha do prefeito que ganha, ela é professora. Eu queria saber o que a gente pode fazer sobre isso e também um projeto agora atual que eles mandaram para a Câmara votar. A gente sabe que é eleitoreiro, né? Que eles mandaram 3 anos atrás, sobre agasalhos e materiais de construção. E os vereadores votam porque fica assim como se fosse, eu mesmo no dia que eu votei favorável. E justifiquei que, mesmo sendo projeto eleitoreiro, eu votaria favorável porque eu me senti como se eu fosse uma galinha num saco de linhagem amarrada à boca. Porque se votar contra, o povo está sendo prejudicado. Então eu queria saber o que fazer. Gente, eu vou pedir um silêncio só para a gente concluir, tá? Essas perguntas, por favor. Tudo bem, Rose? Olha, então, o Fernando falou a questão aqui do PPA, que é uma das questões que em época eleitoral possibilitam a definição do que é serviço ou não. E essa é uma tarefa que a gente da área da assistência social tem muito pouca tradição de participar. Às vezes a prefeitura faz o PPA, manda, a gente não fica nem sabendo, né? Ou põe alguma coisa da assistência ou nem põe. Então, esse processo de evolução que a gente vem passando também precisa da gente se envolver com essas questões mais macros da prefeitura, né? Então, participar do planejamento, né, para os 5 anos e colocar lá as demandas e o planejamento da assistência social é muito importante, porque ela você vê como é que reflete lá depois no período eleitoral, muitos anos depois, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. A questão do benefício eventual, que acho que foi você que perguntou, né? O que não pode? Ó, você não pode criar um benefício eventual no período eleitoral se não tiver. Bom, você não pode criar benefício eventual se ele não tiver previsto na legislação. Essa é a primeira coisa. Porque você não pode fazer benefício sem fazer o amparo legal, né? Essa é a primeira coisa. Tem que ter lei municipal. Porque senão todo mundo está distribuindo dinheiro por aí ou bens, né, por aí. Então não pode. Essa é a primeira coisa. A segunda, porque isso já mostra mesmo o interesse do município em fazer. A segunda é o reflexo disso no orçamento. Tem fonte, tem orçamento garantido, etc, etc. Né? Aí você pode... tipo assim, se você quer fazer num ano, isso não interessa se porque não. Digamos que você tenha feito uma lei, nós estamos em 2012, tenha feito uma lei em 2011. Aí sim. Por que também isso do outro ano? Porque você faz a lei, aí você faz o orçamento, para o ano seguinte você garante fonte, orçamento e etc. Né? Tem a ver com o próprio ciclo orçamentário. Então tem que prestar atenção nessas coisas. Tá? Os benefícios eventuais sofrem muito, porque eles são muito utilizados em período eleitoral. Então o rigor sobre eles é maior. Né? Então tem que estar atento a essas questões do ciclo orçamentário e da questão da legislação. Tá? A questão da sobra do Projovem. Aí
talvez tenha que ver um pouco o próprio caso desta prefeitura, que não dá para fazer agora. Eu vou falar coisas mais gerais. Primeiro é o seguinte, o planejamento do cofinanciamento não é para sobrar. Ele pode até sobrar se a União, o Estado e o município estiver aportando no mesmo serviço. Pode ser que sobre. Porque o número do coletivo é fechado. Então, se você tem um coletivo de 25, aí a União financia, o Estado financia, o município financia, pode ser que sobe. Porque são 3 cofinanciamentos, 3 fontes para o mesmo serviço. Né? Fora isso, ele tem uma conta, que é uma conta aproximada daquilo que custaria um programa com determinada qualidade. Então, a primeira pergunta é, não é porque está recebendo para mais coletivo do que aquilo que de fato está funcionando? Né? O ProJovem, ele tem um problema, uma questão que ela é estrutural no Brasil inteiro. É um serviço mais difícil de implantar. Por quê? Porque, Eugênio, é muito mais fácil trabalhar com idoso do que com juventude. É o desafio da faixa etária. Então, você diz assim, ó, não está dando, não preciso, não quero, meu município não tem jovem nessa faixa etária, não tem demanda. Na hora que lá em Brasília a gente recebia direto gente devolvendo ProJovem. Na hora que a gente olhar, é porque é mais complicado de implantar. Então, eu aconselho a quem fez a questão a observar bastante mesmo essa questão lá. Né? Será que o padrão de qualidade do serviço está bom? Será que eu estou prestando todos os recursos para o jovem fazer o protagonismo juvenil que o programa propõe? Né? Será que eu estou fazendo aquelas excursões, aquelas possibilidades? Porque o programa tem um arco, um leque grande de atividades. Porque se trata de jovem, né? Se de fato, o Fernando está até brincando aqui, se eu faço só capoeira e pago, por exemplo, pago o instrutor da capoeira e tal, aí às vezes sobra mesmo, né? Então, assim, eu não quero julgar porque eu não conheço, mas eu quero dizer o seguinte, essa é uma natureza de problema que a gente tem vivido pelo país, mas muitas vezes o que a gente tem visto é que às vezes a qualidade do serviço não está correspondendo a um arco mais geral, pensando que é um programa para a juventude e voltado ao protagonismo. Essa é a primeira. Segundo, é que às vezes está recebendo para mais coletivos do que está instalado. Porque às vezes é difícil mesmo, a juventude vai embora, não quer ficar. Isso acontece muito. Né? Eu fui secretária aqui em Belo Horizonte, peguei essa fase, foi difícil. Né? Difícil. Às vezes tinha aquele tanto de coletivo com inscrição aberta e os meninos não vinham. Então, acabava que no final do mês tinha mesmo dinheiro lá, que era do ProJovem. Bom, aí a gente foi tentando fazer o seguinte, por que os meninos não vêm também? Vamos perguntar isso para eles. Eles falaram, menino, né? Porque tá ruim demais esse negócio, não tem graça nenhuma. Porque não tem informática, não tem câmera de vídeo, a gente quer fazer vídeo, quer fazer negócio de cinema. Bom, aí nós também fomos aprender com os meninos, né? Se você ficar fazendo só aquelas coisas... Então, tem que observar um pouco isso, esse conjunto de coisas, tá? A outra questão... Eu vou deixar esse negócio do SICOM, Tribunal de Contas, para o Fernando, porque eu sei do SICOM, aquele SICOM da condicionalidade. Esse daí eu não sei, não entendo nada de contabilidade, assistência social, não entendo nada desse negócio. A questão do como que o Conselho faz para participar mais e tal. Eu vou dizer rapidamente o seguinte, tem duas coisas. Uma é luta política, né? Porque tem prefeito que não interessa mesmo que o Conselho vigie, não. E o Conselho tem que vigiar, está na lei, ele tem que fiscalizar. Nem todo prefeito está interessado nisso, em participação popular e vigilância. Então, tem uma luta que é política, do conselheiro, de formação, de quem está envolvido no trabalho. A outra é de qualificação. Ele não tem como olhar a peça orçamentária, é difícil até para a gente, se a gente não capacitar. Ele vai ver aquele monte de número lá e não vai entender nada. Pois é. A outra coisa é o seguinte, quando a gente vai habilitar os municípios aqui no SUAS, no estado, na CIB, a gente pede a ata das 3 últimas eleições das 3 últimas reuniões do Conselho. Porque essa é uma forma de fiscalizar. Mas você pega a ata em papel ou pega a ata em papel? Em papel. Claro, falsificar a assinatura. Crime, vai na polícia. Depois não. Não, o Estado, pelo menos quando eu era secretária, ainda pedia. Mas só com Não, o Estado ainda pedia. Por exemplo, quando você entregar o plano estadual, ele ainda pedia a aprovação do plano estadual no Conselho Municipal com a assinatura. Ora, se só tem assinatura do governo, não foi aprovado. Não serve, o documento é falso, é ilegal, vai na polícia e denuncia. A gente tem que denunciar os crimes que acontecem nos municípios. O problema é que a gente às vezes também não faz isso. Se só assinou o governo, esse documento serve para nada. É ilegal, está recebendo recurso ilegalmente. Vai no Ministério Público e denuncia. É isso que tem que fazer.
Onde que a gente vai se a gente vê que está errado? O Ministério Público fala, ó, tem um crime lá na prefeitura. A gente faz denúncia, não tem resposta. Bom, aí aquela história, né, justiça, Ministério Público, né, vai fazer justiça, mas também é executivo. É a boa história, eu vou no juiz, faço a denúncia, meu processo no juiz, julgo do rico. É a mesma luta para tudo, gente. A gente tem que ficar aí em cima, né? Mas o caminho onde está descrito na lei formalizada é esse. Se só a parte governamental faz, esse documento é falso, isso é crime e tem que denunciar. Não serve para nada documento do conselho que só o governo assinou. Não serve para nada, né? Aí se alguém assinou pela sociedade civil, é crime mesmo. Se mandou para o Estado só assinado pelo governo, tem que denunciar no Estado. Está assinado só pelo governo, esse documento serve para nada. Não serve para nada, né? Gente, isso não é a gente que inventou, não, está na lei. No Estado, onde que é denúncia? Na SEDESI. Na SEDESI. Tem que fazer na SEDESI. Falar, ó, esse documento do município tal não foi aprovado pela sociedade civil do meu conselho. É isso, tem que fazer. Isso serve para tudo, né, gente? Essa luta da gente política, da denúncia, de pôr as coisas no lugar, ela é uma permanente. Agora, isso tudo aí tem amparo legal. Isso tudo está na lei. Então, é mais rápido ainda, né? Outra coisa, Bolsa Família. Aí também tem que avaliar um caso, né? Se for endêmico, ou seja, o cadastro da minha cidade é uma farsa, tem que fazer uma denúncia no Ministério Público, no Conselho do Bolsa Família, se tiver. Se não tiver, no da assistência e no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é rigorosíssimo com isso. Se for endêmico, ou seja, o cadastro da minha cidade é uma farsa, ele é todo político. Aí é muito difícil, lá do MDS, quantos milhões? Meu tempo eram 13. Bom, 45 milhões de pessoas cadastradas lá, 1/4 da população brasileira, olhar caso a caso do Brasil inteiro. Aí é uma questão local, denúncia local. O conselho pode fiscalizar, ele pode visitar a família. Por que o conselho não vai lá e visita a família? A parte da sociedade civil do conselho? Pode, né? O conselho do Bolsa Família tem acesso aos beneficiários do Bolsa Família exatamente para fazer controle social, né? Aí achou o problema, denunciou lá, não resolveu, aí vai subindo de escala. O Estado tem um grupo na SEDESI que coordena o Bolsa Família no Estado, denúncia, né? E se não funcionou, denúncia no MDS. Agora, se for endêmico, pode fazer denúncia no MDS direto, que eles vão mandar lá. Porque a gente sabe, gente, como o cadastro está na mão da prefeitura, tem gente honesta, tem gente desonesta, infelizmente o mundo é assim. Então, se for um ou outro caso, a luta tem que ser local, né? A gente já pegou o caso endêmico, aí caso endêmico não, o Ministério vai lá, inclusive, com o Ministério Público. O que mais? A questão dos psicólogos não tem na região. Deixa eu te falar, a Câmara Municipal não pode votar pela mudança da equipe de referência do CRAS e do CRES. Não pode. Não é da ordem de autoridade que está para os vereadores. Quem faz as normas gerais é a União, está na lei, está na LOAS, está na Constituição, né? E essa norma é uma norma geral. Então, não pode. Então, se tiver pago, isso não pode. Agora, essa é uma natureza de problema. Não pode, é ilegal, está errado, etc, etc. Isso, eu faria primeiro conversas internas, depois aí vai subindo denúncia. É essa história de sempre. Fazer denúncia local, denúncia nacional. Nacional é a carta do município para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e para o Estado, que é responsável pelo sistema no âmbito estadual. Isso é uma natureza de coisa. A outra natureza de coisa é, lá na minha região não tem um psicólogo. Nós vivemos demais no norte do Brasil, porque tem inúmeras cidades que não têm profissionais mesmo. Aí é outro problema. Bom, do ponto de vista mais geral, esse é o problema da saúde com os médicos, não é? Tem um monte de cidade que não tem, é o mesmo problema. É o mesmo problema. Mas a Câmara não pode decidir que vai botar psicólogo, professor de educação física, não, pedagogo, não pode. Não pode, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é a questão do PET. Você diz, não tem trabalho infantil no meu município. O PET padece um pouco do mal do Projovem. É difícil de implantar, de monitorar, de coordenar, por dois motivos. O PET que está na rua é mais fácil, porque eu vejo o menino. Quando eu vejo o menino trabalhando, ele está numa situação que está confrontando a lei. Então, eu tenho, como gestor público, uma obrigação com aquele menino.
Agora, e a menina que trabalha de empregada doméstica dentro da casa dos outros, que a prefeitura não pode entrar? E o menino que trabalha, sei lá, na fábrica, que o poder público, prefeitura, né? Então aqui eu diria o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que saber é, temos ou não temos trabalho infantil? Né? Eu não posso achar, não. Para eu dispensar um programa que é de minha responsabilidade, que eu tenho financiamento para ele, eu tenho que ter certeza. Sabe como é que é a certeza? Dados oficiais. Eu acho, eu pensei, eu vi, não serve. Porque se você dispensa e tem, você pode responder como agente público perante a lei, porque você disse que não tinha recurso e não fez. Isso é omissão de prestação de serviço público, né? Então, dado oficial, primeira coisa, vai lá no IBGE, vai lá naqueles mapas que existem e olha se não tem mesmo, né? Primeira coisa, não tem mesmo, tem que dizer ao Ministério do Desenvolvimento Social, ou o Estado, se estiver financiando o seu município, impede, o seguinte, no meu município não tem. Tem alguns municípios que chegam lá no MDS e dizem que não tem, que a gente manda olhar. Por exemplo, tem capital que a gente tem certeza que tem, e o povo às vezes diz que não tem, a gente diz, tem sim. Então a gente manda olhar. Pega os dados do IBGE, que são oficiais, os estudos oficiais, e diz, olha, se está aqui, tem. Né? Ou então manda alguém lá, de vez em quando, olhar. Agora, município muito pequeno não dá para fazer isso, e às vezes não tem mesmo, porque o município pequeno tem menos possibilidades do que o grande. Então, primeiro, tenha certeza. Certeza significa dados oficiais, não pode ser eu acho. Terceiro, não tem mesmo, tem que dizer ao Ministério, este serviço não há necessidade do meu município, porque eu não tenho mais trabalho infantil no meu município, né? Se for formal, dentro da fábrica, aí vocês têm que chamar a Delegacia Regional do Trabalho, porque é ela que pode entrar lá. Ela que pode entrar na casa onde tem um menino de 12 anos trabalhando de doméstica, né? A DRT, a gente não pode, a prefeitura não pode sair entrando na casa dos outros. Então, às vezes tem algum que você não alcança, né? Você não alcança. Então, o Recife, por exemplo, uns anos atrás, agora eu não sei, tinha problemas severos de trabalho infantil doméstico residencial. A prefeitura pelejava, não tinha o que fazer, não podia entrar lá. Chama o DRT pode. Aí começou a fazer um programa especial só voltado para esse público, né? Então, a gente tem que ter muita certeza essa coisa do não tem, tá? E não é da minha cabeça. As assistentes sociais passam todo dia falar que nunca viram, isso não serve não, tá? Gestor público certeza, são os dados oficiais, né? E aí, se não tiver mesmo, ótimo, que bom, parabéns. E aí tem que avisar o Ministério do Desenvolvimento Social, tá? Porque aí você não pode estar financiando serviço que você não tem demanda para ele. Acabou, né? Aqui, eu queria só completar uma informação, é o seguinte. Essa lei que substitui o psicólogo pelo pedagogo, ela não deveria ter existido. Como vocês sabem, o Legislativo funciona por comissão. Tem uma comissão que é voltada para verificar a constitucionalidade da lei que vai ser votada. E eu acredito que houve uma falha nessa comissão e que não detectou que o artigo 203 da Constituição diz que quem pode elaborar regras gerais para os SUAS é só a União. Isso já aconteceu várias vezes. Inclusive, um município do estado de São Paulo acrescentou um serviço à tipificação nacional. E o serviço era plenamente dentro das diretrizes do SUAS, mas só que a Câmara daquele município não tinha competência constitucional para ter legislado sobre esse assunto. Foi pedido à Câmara que fizesse a revogação do artigo. Eles acharam prudente fazer a revogação. Então, pode ser o caso lá que haja uma revogação por parte de iniciativa do Legislativo. Caso o Legislativo não tome essa iniciativa e continue, permaneça nesse equívoco, uma ação tem que ser movida, que é uma ação de constitucionalidade contra aquele artigo ou o corpo da lei todo. Isso aí qualquer um tem autoria para fazer, tem competência para tomar essa iniciativa. O Executivo, a Ação Popular, partido político, ou qualquer um deles pode tomar essa iniciativa. Criado o cargo de pedagogo. Não houve nenhuma substituição. O que foi feito foi apenas criado. Enquadra-se no quadro de cargos do CRAS, da equipe volante, o cargo de pedagogo.
não foi substituído o psicólogo pelo pedagogo. Entendeu? Só foi apenas criado um cargo de pedagogo e pronto. Isso está correto, mas era desnecessário porque tem uma resolução do Conselho Nacional dizendo que a 17, que você lembrou, quais são as profissões que podem pegar a equipe de referência dentro do CRAS, e me lembro que o pedagogo estava lá. Inclusive tem uma lá de economista doméstico, que eu não entendi por quê, porque existe uma única escola no país, mas sim, está lá o economista doméstico. Entendi. Até mesmo para contratação, esse cargo tem que existir, né? Dentro do município para poder contratar. Certo? Na verdade, o mal entendido, ele não foi criado para o CRAS, ele tem que existir na estrutura para se contratar, né? Isso, na verdade, é desejável. Para assumir os cargos, é porque o pessoal me perguntou minha formação, no momento das perguntas, isso é uma polêmica gráfica. Ah, porque você está sendo Secretário municipal é um cargo de confiança que não há em nenhum lugar escrito que formação que ele tem que ter, né? Isso não existe. Então pode ser o profissional que o prefeito decidir. É claro que é desejável para o bem e para a qualidade do serviço que seja alguém que tenha formação na área, próximo da área. Isso não quer dizer assistente social, o povo confunde. Secretário de assistente social é assistente social. Não, né? É desejável. Agora, você pode ser um excelente gestor público formado em administração, por exemplo, né? Se ele for um bom coordenador, então isso é uma coisa. Coordenador de CRAS é outra coisa, né? Eu não posso colocar para fazer a coordenação de um trabalho técnico, alguém que não entenda absolutamente nada daquele trabalho, né? Aqui em Belo Horizonte, vou dar o exemplo, porque eu também era secretária nessa época, o que a gente fez? A gente criou uma lei, um cargo que chama coordenador do Centro de Referência da Ciência Social. E a gente colocou a área que a gente queria que fosse. A gente colocou a área de Ciências Sociais e Ciências Humanas. Entendeu? Para poder também não chegar lá um engenheiro não sabe coordenar uma assistente social e fazer a abordagem da família. Principalmente, gente, porque o coordenador do CRAS, ele faz parte da equipe técnica. Então, ele tem que atender também. Ele não é só um gerenciador dos papéis, né? Por isso que ele tem que ter formação. Isso é distinto do secretário, tá? Plenamente com vocês, mas eu vou responder que é o funcionário, porque ele está incluído na área de ciências sociais e modéstia à parte, assim, durante 3 anos de coordenação, a gente fez um excelente trabalho, Centro Nacional de Educação Física. E eu acho que a visão de profissional de educação física, a maioria das pessoas não está muito centrada. A gente pode fazer um excelente papel na área social. É área social, é sentido amplo, né? Educação é área social, saúde é área social. Agora, os outros municípios que ainda não criaram, não tem nenhum impedimento para ser relacionado. Na verdade, a coordenação do CRAS tem que ser o técnico que compõe a equipe de referência. Pode ser qualquer um daquela lista lá. Daquela lista. Ciências sociais. Não, o CRAS, a equipe de referência do CRAS, ela é nominada. Tem lá psicólogo, assistente social. Na resolução 17. É o que mais terapeuta, Nutricionista. Nutricionista, economista doméstico. Se eu sou da equipe de referência, eu posso coordenar. Porque se eu posso trabalhar, eu posso coordenar. Fora da equipe de referência, não pode. Isso é para casa. Agora, para secretário, De maneira alguma. não tem nada. Essa decisão é decisão política do prefeito, né? Aí o que está acontecendo é que a gente está vendo a migração cada vez maior para os profissionais da área de ciências sociais humanas por motivos óbvios. Quanto mais você vai profissionalizando a área, mais ela exige profissionais daquele setor. Não é uma profissão, são profissionais do setor. Né? Porque também acabar com essa história de
De maneira alguma, né, gente? Bem, temos que parar, viu? Queria agradecer a todos vocês que ficaram, né? A Rose e ao Fernando, muito obrigada, Rose. Essa é a primeira de muitas, viu? Gente, uma boa tarde para vocês e obrigada.